Boa noite. Então, é com muita alegria que nós damos início a mais uma edição do Derma Evening, a edição Prata da Casa. E hoje nós temos uma convidada que é a Marcela Nascimento e Silva. Ela vai falar para a gente de minoxidil oral, o que há de novo. A Marcela é médica dermatologista em Juiz de Fora, fez residência no Hospital das Clínicas da UFMG e mestrado em saúde pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E também ela é atual presidente da SBD Regional Juiz de Fora. Marcela, bem-vinda. Raquel, quer fazer algum comentário, falar aí alguma coisa para Marcela? Bom, Marcela, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Enche o meu coração de alegria, porque, afinal de contas, Marcela foi minha residente, né? Verdade. Então, vai passando pela gente, vai brilhando, e você está de parabéns e está de bebê, né, Marcela? O Gabriel está com 3 meses. Então, querida, eu te agradeço duplamente, assim, porque esse convite veio antes, eu acho que ele estava para nascer. Então, obrigada que você está deixando aí seu tesouro no berço para estar aqui com a gente, viu? Boa noite. Obrigada. Então, vamos começar? Eu queria, né, assim, primeiramente agradecer o convite, porque eu sou prata da casa e estou aqui, assim, com muito orgulho, né, de estar representando um pouquinho o Juiz de Fora, só corrigindo a Paula, que, na verdade, eu sou vice-presidente da SBD de Distrital, hoje quem é o presidente é o doutor Marcelino, excelente dermatologista. Então, bom, a gente vai começar falando um pouco do minoxidil oral. Para mim, foi um desafio falar do minoxidil oral, porque tem muita publicação, né? Assim, quem vem estudando minoxidil oral sabe que nos últimos anos, no PubMed, a gente joga a palavra minoxidil, tem 42 resultados, né? Sendo que 14 foram publicados apenas em 2021. Então, assim, é muita informação. Eu quero passar isso um pouco para vocês hoje. De todas as publicações, a maioria é sobre alopecia androgenética. Temos também publicação quando eflúvio telógeno, alopecia areata, alopecia de estação e algumas patologias mais raras, como moneletrix, uso pediátrico, síndrome dos anágenos frouxos e as alopecias cicatriciais. E eu vou trazer um pouquinho de tudo isso e de uma forma bem resumida hoje para os nossos colegas dermatologistas. Bom, então o uso do minoxidil oral, ele não é algo recente. Como todos sabem, o minoxidil ele começou a ser utilizado de maneira oral, na dose padrão de 10 a 40 miligramas, e nessa época, na década de 70, foi observado, né, o principal efeito colateral, que era a hipertricose, que ocorria em 70 a 80% dos pacientes nessa dose padrão. E em 1980, Zappacosta e colaboradores publicou um primeiro artigo com melhora da alopecia num paciente que usava 20 miligramas 2 vezes ao dia. E aí, por que os médicos dermatologistas não começaram a usar o minoxidil oral nessa época? Com os efeitos colaterais graves, congestivos, né, como ciência cardíaca congestiva, derrame pericárdio e tamponamento cardíaco, que motivou o uso tópico. E essa aprovação foi em 1988, né, com a solução a 2% para homens, e 3 anos depois, para a solução em mulheres, isso pelo FDA. E hoje a gente sabe que a Anvisa ainda não liberou o uso a 5% para as mulheres. Apesar dele ser um vasodilatador sistêmico utilizado para hipertensão severa, ele é uma quarta linha de tratamento para hipertensão e, por incrível que pareça, ele tem um efeito hipotensor mínimo em pacientes normotensos, que é um grande medo dos médicos dermatologistas prescrever o minoxidil oral, mas isso é bem interessante. Apesar dele ser um hipotensor, em pessoas normotensas, ele tem um efeito hipotensor mínimo. O minoxidil tópico, então, ele é o único tratamento, nível de evidência A para o tratamento de alopecia androgenética em mulheres. Nos homens, a gente ainda tem a finasterida, sendo que o tempo de resposta nas mulheres é ainda maior. Depende, assim, de uma maior adesão ao tratamento. E justamente por causa disso, o uso tópico é muito limitado nas mulheres, porque as mulheres não lavam os cabelos todos os dias, e os atuais veículos, seja ele espuma, ou seja ele solução hidroalcoólica que a gente tem disponível no Brasil, deixa o cabelo com aspecto de sujo.
Então, a adesão ao tratamento com minoxidil tópico é realmente bem limitada. Veio o primeiro estudo piloto, esse todos já conhecem, né? O professor Sinclair publicou em 2018, com a dose de 0,25 associada à espironolactona. E todo mundo ficou encantado com a resposta clínica. A grande crítica das pessoas era a associação com o antiandrogênico, que a gente sabe que é um dos tratamentos para alopecia androgenética feminina. E das 100 pacientes mulheres, a maioria respondeu com melhora de gravidade e melhora também na queda capilar, sendo que ele observou uma queda capilar inicial, já esperada pelo minoxidil em 22% dos pacientes, a hipotensão em 2%, a hipertricose observada foi até pequena, mas muito por causa dessa dosagem baixa do minoxidil. E ele também observou urticária em 2 pacientes, que neste estudo ele também relacionou com o uso da espironolactona. Esse resultado muito bacana, né, foi após 12 meses de tratamento. E a partir de então, o mundo inteiro começou a ver com outros olhos o uso do minoxidil oral. A baixa dose do minoxidil é porque a dose padrão utilizada para tratamento da hipertensão é de 10 a 40 miligramas, que é aprovada pela FDA. E hoje, quando a gente fala baixa dose de minoxidil, a gente está falando da dose de 0,25 a 5 miligramas. Lembrando que no Brasil, né, o comprimido de Lanitem de 10 miligramas é difícil de ser achado na farmácia, ele está sendo descontinuado, então a gente tem que abrir mão da manipulação e a gente, a farmácia de manipulação, ela precisa ser enquadrada no grupo 2, a manipulação de substâncias de baixo índice terapêutico. O que seria isso? Seriam substâncias que têm uma estreita margem de segurança, ou seja, a dose terapêutica ela é próxima da dose tóxica. Então, o minoxidil está junto com dos medicamentos como a colchicina, por exemplo. A colchicina a gente usa a dose de 0,5. São medicamentos com baixa dosagem e alta potência. Daí a dificuldade da manipulação, são poucas as farmácias, né, que manipulam, que têm essa liberação da vigilância. O dermatologista, sim, ele tem que saber quais farmácias que manipulam, porque senão o paciente fica perdido e não consegue manipular a medicação prescrita. Se algum dermatologista em casa está com receio, né, de usar o minoxidil oral, eu gostaria de lembrar que até o minoxidil tópico, a gente utiliza ele de maneira off-label em muitos casos. Em bula, o minoxidil tópico, ele é indicado apenas para o tratamento da alopecia androgenética masculina em homens adultos. Então, a gente já usa de maneira off-label quando a gente usa em mulheres, para tratamento de outras causas, né, de queda de cabelo, como eflúvio pelógeno, tração, cicatriciais, áreas extra, sem ser no couro cabeludo, áreas corporais, supercílios, e quando a gente usa na população pediátrica. Esse artigo é muito interessante, porque ele fala 6 vantagens do uso do minoxidil oral. Então, é a conveniência, né, é a facilidade de ingerir um medicamento oral, a cosmética, porque realmente, né, não altera a cosmética dos fios, o custo é inferior ao tópico, ele pode ser utilizado como coterapia, então eu posso abrir mão de loções com fatores de crescimento, ou os análogos de prostaglandina nos pacientes que estão usando minoxidil oral. Isso permite maior comprometimento, maior adesão ao tratamento e a melhora na região de coroa, que é aquela região biparietal que é típica do padrão difusa que ocorre nas mulheres. Então, quais seriam as contraindicações do uso do minoxidil? As contraindicações absolutas é o felcromocitoma, aquele tumor secretivo adrenal, gravidez, a hipertensão pulmonar com estenose mitral e ciência hepática, porque o minoxidil ele é de metabolismo hepático e excreção renal. Quais seriam, então, as contraindicações relativas? O paciente com histórico de angina, infarto prévio, porque ele é um vasodilatador e ele induz uma taquicardia reflexa. Insuficiência cardíaca, por quê? Porque ele é um medicamento que promove uma retenção hídrica por alterar a hemodinâmica renal. Então, por fazer a taquicardia reflexa e a congestão, ele também é contraindicado hipertrofia ventricular esquerda, hipotensão. Então, quando é que eu vou pensar com outros olhos na hora de prescrever o minoxidil oral? Aqueles pacientes que têm um histórico cardíaco, seja de insuficiência cardíaca, seja de arritmia, por ele poder induzir uma taquicardia reflexa, pacientes já infartados. Então, nesse grupo de pacientes, naqueles pacientes idosos e aqueles pacientes com cardíaco, eu vou olhar com outros olhos, eu vou ter mais
uma preocupação maior ao prescrever o minoxidil, mesmo em baixa dose. Isso eu gosto de lembrar que o minoxidil base é uma prodroga, que na maioria dos ensaios clínicos a gente utiliza o minoxidil base, seja de forma oral como na forma de loção, né, na forma tópica, e ele é metabolizado pela sulfatransferase presente tanto numa bainha reticular externa do folículo quanto no fígado, em sua forma ativa, que é o sulfato de minoxidil. O sulfato de minoxidil, os pontos positivos é porque ele é mais eficaz, ele é de solubilidade mais fácil, menor custo, mas por que a gente não utiliza ele de forma tópica? Porque ele tem um alto peso molecular, ele é instável, com penetração cutânea é difícil, baixa disponibilidade. Então, a gente tem que utilizar o minoxidil base, inclusive no uso oral. E aí, a pergunta que vem, né? Será que o minoxidil oral, então, ele é superior ao minoxidil tópico? Esse estudo também, a maioria das pessoas conhece, que é do nosso colega, né, o professor Paulo Muller, que fala que não, que na verdade o minoxidil oral, ele não difere do minoxidil tópico, no quesito de melhora de densidade capilar. Mas quando a gente pega os dados em conjunto, inclusive a melhora da queda, há uma tendência do minoxidil oral ser superior ao minoxidil tópico. E uma coisa muito importante é que existe uma alta associação entre aquela atividade daquela enzima sulfatransferase presente na bainha reticular externa com a resposta clínica ao minoxidil. E aí, talvez o minoxidil oral fosse um limiar mais baixo de bioativação dessa enzima, e ele depende menos da atividade enzimática folicular, por ter um metabolismo hepático. E aí, é muito interessante porque o minoxidil oral, ele pode sim, então, ser considerado para aqueles pacientes que não responderam ao minoxidil tópico por utilizar menos atividade enzimática folicular e mais ativação hepática. Inclusive, eu posso considerar, né, o minoxidil sublingual para aqueles não respondedores, né, por já fazer, então, já evitar aquele fenômeno de primeira passagem, e aí, dessa forma, eu utilizaria o sulfato de minoxidil. Então, qual seria a dose ideal? Nós sabemos, né, que a dose de 0,25 a 5 miligramas vem sendo utilizado. Quando a gente compara homens e mulheres, esse estudo é muito interessante porque ele tratou 64 pacientes, sendo quase a metade mulheres com a dose 0,45 sublingual, e observem que tanto com 3 meses, 6 meses, 9 meses e 12 meses, a resposta foi muito parecida, tanto em homens quanto mulheres. Então, a resposta em homens e mulheres é uma resposta muito semelhante. Esse estudo que fez uma revisão de todos os estudos publicados, pequenos que eram séries de casos, coortes, viram que, na verdade, as mulheres, os estudos feitos em mulheres utilizavam doses mais baixas, de 0,25 a 2,5. Já nos homens, os estudos tendiam a usar uma dose maior para eficácia máxima, de 1,25 a 5 miligramas. Então, por que, se nos homens a resposta é igual à das mulheres, por que nas mulheres há uma tendência de usar uma dose mais baixa? Por causa justamente da hipertricose. Então, esse artigo, ele até sugere iniciar uma dose de 0,5 e a cada 3 meses o paciente retornar ao consultório e titulando essa dose de acordo com a resposta clínica e com o grau de hipertricose. E aí eu entro no meu trabalho, que eu desenvolvi aqui na UFJF, no núcleo de pesquisa, né, da farmácia, em que a gente fez o primeiro ensaio clínico randomizado e duplo cego, comparando 2 doses do minoxidil oral. A primeira dose 0,25, porque foi de acordo com o estudo piloto do professor Sinclair, e a dose de 1 miligrama. Então, a gente selecionou 31 pacientes. Uma paciente, ela não pôde entrar no trabalho, porque ela tinha insuficiência renal grave, e aí a gente randomizou essas 30 pacientes em 2 grupos, sendo que no grupo de 0,25 teve perda de segmento de uma paciente com diagnóstico de estenose de carótida, e no grupo de 1 miligrama, a gente teve perda de 3 pacientes de segmento. E esse estudo, ele foi muito bem desenhado,
porque a gente fez a fotografia global bem padronizada, a gente fez a dermatoscopia com a raspagem da mesma região de tatuagem de 2 pontos, e a gente também fez um questionário de avaliação de qualidade de vida. O dado mais objetivo foi a contagem de folículo, de estruturas foliculares dessa dermatoscopia e análise quantitativa através de um software padronizado que é o ImaDJ. E com isso, a gente conseguiu comprovar que, na verdade, apenas a dose de 1 miligrama propiciou uma melhora significativa na variabilidade, na variação de fios, né, ao longo do tempo, já a dose de 0,25 não obteve essa melhora. Então, o efeito do minoxidil na contagem de fios foi dose dependente e apenas a dose de 1 miligrama propiciou a melhora significativa. E essa correlação da dose de 1 miligrama com a melhora clínica foi tão significativa que a gente conseguiu elaborar uma equação de estimativa que prevê a quantidade de fios esperada após 6 meses de tratamento. Isso é muito bacana e que pode ser até utilizado na nossa prática clínica. E outro dado que a gente conseguiu nesse trabalho é que a gente dividiu, né, a melhora clínica de acordo com o grau de alopecia. E no grau leve, não houve variação entre os 2 grupos. Então, a gente até chegou à conclusão que o grau leve tem uma tendência, assim, de melhora com a dose de 0,25. E esses são algumas fotos do trabalho. Essa é uma paciente de 21 anos, que com 6 meses de tratamento, então perceba que é pouco tempo. A gente sabe que, às vezes, a mulher, ela demora uns 2 anos para ter uma resposta completa, mas perceba o grau de melhora que ela teve, né, em 6 meses de intervenção. E essa paciente, eu sigo com ela no consultório até hoje, com melhora importante na qualidade dos fios, ela mantém a dose de 1 miligrama. Essa já é uma paciente que já tem um grau mais leve, né, de androgenética, e com 6 meses de tratamento, apesar dela usar a dose 0,25, ela teve sim uma melhora, e hoje no consultório eu continuo acompanhando essa paciente, ela está com a dose de 0,5, após concluído o trabalho, eu optei por aumentar a dose, né, porque o trabalho foi cego, eu não sabia qual era a dosagem dos pacientes, mas terminado o trabalho, eu tive acesso, né, à dosagem, e aí sim eu aumentei. Então, qual que seria a dose ideal? A dose ideal não existe, mas a gente sabe que 0,25, então, não funciona, e também foi visto nesse trabalho, não foi um ensaio clínico randomizado, foi um ensaio retrospectivo, numa população masculina, mas ele percebeu que 0,25 também com essa dose 0,25 não teve melhora, e também, semelhante ao estudo, teve uma tendência de melhora nos casos leves. Então, eu posso considerar, né, o 0,25 talvez nos casos leves. A dose de 1 miligrama, naquele trabalho do Dr. Paulo Mulli, a gente viu que melhora, né, houve melhora sim da densidade capilar, e de 5 miligramas, que foi nesse trabalho, né, com a dose de 5 miligramas na população masculina, teve 100% de melhora, porém, com 93% de hipertricose. Então, o minoxidil, a resposta dele é dose dependente, eu devo considerar, então, utilizar a dose de acordo com a resposta clínica e de acordo com os efeitos adversos. E aí eu dediquei grande parte da aula dos efeitos adversos. Por quê? Porque ao conversar com alguns colegas dermatologistas, eu percebo que muitos têm ainda receio de prescrever o minoxidil oral, e esse receio ele é válido, por isso que eu quis trazer quais seriam os efeitos adversos esperados, porque no momento que você prescreve o minoxidil, é importante você passar isso para o paciente antes dele se queixar. Eu gosto muito de conversar com o paciente, falar que é um medicamento que a gente vem utilizando nos últimos 2, 3 anos, cada dia que passa está tendo mais publicação, mas que sim, né, é um medicamento ainda recente, e que caso ele tenha algum desses efeitos, para ele me comunicar. Então, esse estudo de revisão ele foi muito interessante, porque ele pegou todos os estudos, né, mais recentes, e o que ele percebeu? Que a maioria dos efeitos colaterais, como, por exemplo, a hipertricose, era dose dependente, né, de maneira que corria a 4% na dose 0,25 e 93% na dose de 5. E esse foi o principal efeito colateral observado nos estudos. O segundo efeito colateral mais observado foi o edema.
né? E outros observados foram tontura. Muitas das vezes a tontura, ela confunde um pouco com a hipotensão. A urticária, a mesma urticária observada, né, por Sinclair no primeiro trabalho, ela foi observada em alguns estudos. A hipotensão e a taquicardia, que a gente sabe que o minoxidil, por ser um vasodilatador, pode dar uma taquicardia reflexa. Esse estudo americano é uma coorte de 3 anos de segmento, com 51 pacientes, com a maioria de mulheres. Eles utilizaram a dose de 1,25 com aumento para 2,5, né, em 75% dos homens. Por que essa dose? Né? Muitos brasileiros perguntam, por que 1,25? Porque nos Estados Unidos existe o comprimido de 2,5. Então, eles fracionam, né, o comprimido de 2,5 na metade, e por isso que para eles usam 1,25, não 1 miligrama, por exemplo. E nesse trabalho não foram incluídos os pacientes com doença cardíaca, renal e hepática. Qual foi o principal efeito colateral? Novamente, a hipertricose. 4 pacientes tiveram, né, esses sintomas hipotensivos, que relatados como tontura, palpitações, seria taquicardia, o edema periférico, que é o edema de tornozelo, queda capilar e a urticária e a parestesia. Essa paciente já tinha um histórico e ela referiu um aumento da frequência. O que é interessante que não teve nenhum novo diagnóstico cardíaco com morbidade, ou seja, não teve nenhum efeito colateral mais grave, como derrame pericárdio, pericardite. E aí, nesse mesmo ano, agora em 2021, o grupo espanhol ele respondeu, né, a esse artigo publicado, essa corte americana, de uma forma muito interessante. Eles consultaram o banco de dados americanos de notificação de eventos adversos do FDA desde 1969 até 2020. Quando eles jogaram a palavra minoxidil, eles encontraram 57.129 eventos, sendo muitos deles graves, né, mais de 12 mil graves e 203 mortes. Mas minoxidil é um termo muito genérico, que a gente utiliza ele como antipertensivo, então eles resolveram buscar 2 palavras, minoxidil junto com alopecia, e já caíram, né, os números de eventos para 19.755, perceba que a minoria eram eventos graves, 27 mortes, e 90% ocorreram após 2014. Então, ele fala, né, que talvez aumento do uso do minoxidil, aumento da procura por tratamentos capilares, mas que ele até reafirma que a maioria dos efeitos adversos foi com uso tópico, mas perceba que 17 mil foram eventos leves, provavelmente relacionados ao uso tópico. E aí, para restringir sua busca do minoxidil oral, eles colocaram a palavra Lonitem, que é o nome de marca, né, e com isso, apenas 8 eventos adversos surgiram. Todos foram considerados graves, 3 hospitalizações, 4 edemas periféricos, 2 dores torácicas. Os outros efeitos foram bem inespecíficos, e os 3 últimos, câncer hepático, de colo e linfoma, ele fala que é difícil estabelecer essa relação causal. O que é importante é que todos esses eventos graves, né, que levaram à hospitalização, hospitalizações, foram antes do uso do minoxidil oral em baixa dose, em 2000 e 2002, e nenhum faleceu apesar dessas 3 hospitalizações. Por ser um sistema de notificação, a gente sabe que existe muita subnotificação, então isso seria uma das críticas ao trabalho. Esse estudo é muito bacana também, do professor Paulo. Ele utilizou, aí já foi uma coorte brasileira, né, com um número até maior de pacientes, 435, metade mulheres, também de 3 anos de segmento, que utilizou a dose desde 0,25 a 5 miligramas. A dose média utilizada foi de 0,6 a 1, e perceba que a hipertricose já foi mais prevalente. Essa coorte, o que eles faziam? O pesquisador, ele ligava para os pacientes e fazia um questionamento ativo. Com isso, houve uma maior prevalência, porque não era uma queixa autorreferida. Havia um questionamento, você teve hipertricose? E aí era mais fácil o paciente, né, talvez falar, sim, tive, do que aquela queixa espontânea que a gente tem dos outros trabalhos. E a queda capilar inicial, que já é esperado pelo minoxidil tópico, foi bem prevalente, 32%. Então, tanto no minoxidil tópico quanto no minoxidil oral, eu posso ter essa queda capilar inicial, o edema periférico, dor de cabeça, insônia, pesadelo, e ele até fala que esses 3 sintomas que são mais raros, aqui foi mais prevalente, talvez por essa pesquisa, esse questionamento ativo.
Então, os efeitos adversos, eles são dose dependente? Sim. Tanto a hipertricose quanto o edema periférico, perceba que aumenta a prevalência de acordo com o aumento da dose. Isso foi um estudo, né, de revisão, um artigo de revisão muito interessante. Então, sim, a hipertricose e o edema periférico, ele é dose dependente. Então, uma vez que ele ocorre, eu posso considerar reduzir a dose, porque aí sim pode ser que esses efeitos diminuam. E aí, assim, um estudo muito bacana deste ano foi o primeiro estudo multicêntrico, que englobou 1.404 pacientes e 2.469 doses diferentes. Por quê? Alguns pacientes usaram mais que uma dose. Com isso, eles chegaram, né, a uma conclusão de 20% de efeito adverso. Mais uma vez, a hipertricose é o principal, né, seguido por tontura, retenção hídrica, taquicardia, dor de cabeça e edema periorbital e insônia, sendo que, apesar da prevalência ter sido alta, apenas 1,7% desses pacientes interromperam o tratamento por causa dos efeitos colaterais. A maioria manteve o tratamento, apesar dos efeitos adversos, só com ajuste de dose. E ele reforçou que nenhum desses pacientes, nenhum desses efeitos adversos, teve risco de vida. Então, vocês percebam que, apesar dos efeitos colaterais, nunca foi relatado, assim, nessa baixa dose, efeitos graves, como derrame pericárdico e outros. E um dado inédito que ele traz é a temporalidade dos efeitos adversos. Então, ele fala que a taquicardia, quando ela ocorre nas primeiras 24 horas, a questão da tontura nos primeiros 7 dias, a dor de cabeça de 15 a 20 dias, e o principal, que é a hipertricose e o edema periférico, de 45 dias a 3 meses. Então, resumindo, né, tanto a hipertricose quanto o edema periférico e o pericular, você pode orientar o paciente que ele pode surgir, e ele é preditor de dose, ocorre de 45 a 60 dias, e os menos comuns, como taquicardia, hipotensão, tortura e dor de cabeça, ocorrem nos primeiros dias de uso, e caso ocorra, para o paciente entrar em contato. Esse artigo é desse ano, que é muito interessante, né, porque ele mostrou para nós qual que é a região mais comum de hipertricose. A dose média foi de 1,07 e, novamente, assim como aquele estudo multicêntrico, mostrou que o tempo médio de surgimento da hipertricose é de 2 meses. A principal área, então, é a região de costeleta pré-auricular, seguida pela região temporal, depois a região supralabial, mentoriana. Então, desses pacientes, 23 diminuiu a 23%, né, um quarto reduziu a dose por causa da hipertricose, e perceba que o restante preferiu continuar com a dose, apesar da hipertricose, porque tinha uma resposta clínica interessante, e apenas 4% interrompeu o tratamento. E com essa redução da dose, 83% melhorou, né, a hipertricose. Então, se você tem medo, né, de usar o minoxidil por causa da hipertricose, não fique com medo, começa com uma dose bacana, né, assim, de 0,5, de 1 miligrama. Caso o paciente tenha algum efeito colateral de hipertricose, você pode sim reduzir, que há uma tendência de melhora dessa hipertricose. Então, as duas áreas principais é a região pré-auricular e temporal. E é seguro usar o minoxidil em pacientes que são alérgicos ao uso tópico? Só lembrando que a maioria dos pacientes são alérgicos ao minoxidil, são alérgicos ao veículo, né, que tem propileno glicol. Mas esse trabalho, ele foi feito em 9 pacientes alérgicas realmente ao minoxidil, porque elas tinham teste negativo para o propileno glicol e positivo tanto para a solução, quanto para a espuma, que a gente sabe que não tem propileno glicol. E o interessante é que elas usaram 0,25 miligramas 2 vezes ao dia, sem efeito adverso. Então, parece que sim, né, o minoxidil oral, ele é seguro, inclusive, para os pacientes que são alérgicos ao minoxidil tópico. O uso na pediatria é algo bem recente, mas é algo que eu quis trazer também, porque quem trabalha com cabelo em consultório tem pacientes, né, pediátricos, e aí esse artigo de revisão foi muito interessante, porque ele faz uma revisão tanto do uso tópico quanto do uso oral do minoxidil na população pediátrica, e ele fala que realmente há uma preocupação do uso, inclusive do uso tópico, pelos efeitos cardiovasculares, então uma tendência de usar a 2%. A dose antihipertensiva do minoxidil oral em
na população pediátrica é de 0,2 miligramas por quilo, a dose inicial, chegando a 0,25 a 1 miligrama por quilo. Então, perceba que quando a gente usa 0,25, é uma dose muito baixa, né? Assim, é menos que como se o paciente tivesse 1 quilo, praticamente. Então, assim, a dose antihipertensiva realmente ela é muito maior e a gente tem poucos trabalhos em crianças. A gente tinha apenas um relato, né, de uma paciente de 11 anos que usou a dose 0,25 para tratamento de síndrome de anágeno frouxo, com uma excelente resposta, sem efeitos adversos, e um único relato de caso de uma criança que, por ingestão acidental de 100 miligramas, teve taquicardia reflexa sinusal, né, não foi uma taquicardia, uma arritmia maligna, mas foi uma taquicardia sinusal reflexa, prolongada, e olha que interessante, mesmo usando uma dose bem alta de 100 miligramas, essa criança não apresentou hipotensão. Mais uma vez, né, apesar dele ser um antihipertensivo, ele não causa tanta hipotensão nos pacientes com normotensos. E aí, esse ano, a gente teve uma série de casos bem interessantes para síndrome de anágeno frouxo, que são aquela síndrome de fragilidade capilar, com a tricoscopia típica, né, de meia frouxa, e utilizou a dose de 0,01, ou seja, 20 vezes menor, né, a dose preconizada para hipertensão. E nesse tratamento, olha que uma coisa interessante é que teve 100% de melhora no quesito de comprimento dos cílios, quase 100% de melhora em questão de densidade e redução da queda. E o que foi interessante é que, nesse estudo, 2 pacientes teve o efeito colateral de mudança de cor de cabelos, que é algo que nunca foi relatado antes. E nenhuma paciente, apesar, né, de ser uma população pediátrica, teve sintomas cardíacos, respiratórios ou ganho de peso. Então, sim, o minoxidil ele é eficaz, bem tolerado, aparentemente seguro, porque percebam que é um estudo com N muito baixo, e eu só devo tratar aquelas crianças que são psicologicamente afetadas, ou seja, às vezes incomoda o pai, mas a criança não está incomodada. Então, assim, eu devo optar pelo minoxidil oral nesses casos, que não respondem também ao minoxidil tópico e que não tem melhora espontânea com a idade, porque a gente sabe que a síndrome dos anágenos frouxos tem uma tendência de melhora com o avançar da idade. Na população adolescente, a gente também tem um estudo deste ano que associou a espironolactona 50 miligramas 1 ou 2 vezes ao dia. A dose foi uma dose mais alta, né, inclusive para mulheres, 2,5 a gente já considera uma dose que dá mais hipertricose, mas nenhuma paciente apresentou hipertricose. Por quê? Talvez pela ação antiandrogênica da espironolactona. A maioria, né, 5, respondeu com uma melhora importante, de pelo menos 1 grau na escala de Sinclair, e uma paciente teve uma melhora discreta. E quando que eu vou usar o minoxidil oral para tratar as outras patologias? A gente tem um artigo antigo, de 2017, do professor Sinclair, que ele utilizou o minoxidil oral para o tratamento de eflúvio telógeno crônico, que é um desafio no consultório. Quem faz essa parte capilar, né, sabe o quanto é difícil tratar um paciente com eflúvio telógeno crônico, e hoje o minoxidil oral ele entrou no meu arsenal para tratamento de eflúvio telógeno crônico, e esse trabalho foi muito bem estruturado. Por quê? Porque ele pegou pacientes que tinham a queixa capilar, né, de queda, com rarefação, e ele fez a biópsia, não tinha miniaturização, então ele excluiu, né, a androgenética nesses pacientes. Foi um N até significativo de 36 pacientes, a dose média utilizada foi de 1 miligrama, e teve sim uma redução na escala de queda. Quem não conhece essa escala, é uma escala quantitativa de queda, né, visual, que 3 seria um limítrofe e 5 e 6 uma queda importante. Só lembrando que essa escala ela foi desenvolvida para pacientes caucasianos de cabelos longos, e nessa escala não foi padronizado quantas vezes o paciente tem que lavar, quantas vezes o paciente lavou o cabelo, porque isso também interfere nessa escala, mas isso não foi muito bem estabelecido no artigo. Então, por exemplo, se o paciente lava uma vez por semana, talvez o nível 6 não seja tão significativo. E a hipertricose, ela foi realmente, mais uma vez, o efeito colateral principal.
O minoxidil oral também está sendo utilizado nas alopecias cicatriciais, e aqui entra o líquen plano. Só lembrando que o uso tópico no líquen plano, por, na maioria das vezes, ser uma solução hidroalcoólica, ele é difícil de ser utilizado porque o couro cabeludo já está inflamado. E aí o álcool pode irritar ainda mais o couro cabeludo. Nesse estudo, então, com 51 pacientes, a maioria mulheres, a dose inicial foi de 0,25 e a 1 miligrama, e a titulação da dose foi de acordo com a resposta, sendo a dose média, mais uma vez, de 1 miligrama, e teve 39% de melhora de espessura, 53% de estabilidade clínica e 8% de melhora. Mas não foi um estudo em monoterapia, teve associação sim com outras drogas, isso é uma crítica, né, do trabalho. Ele, por exemplo, esse caso, ele teve associação de hidroxicloroquina, corticoide tópico, mas ele chega à conclusão que o líquen plano, da forma difusa, tem uma resposta melhor em relação ao minoxidil, o líquen plano em placas, e que a doses mais altas de minoxidil oral estava relacionada a uma melhor resposta, principalmente na população masculina. Então, hoje o minoxidil oral pode ser visto como uma terapia adjuvante para o líquen plano, principalmente nos quadros de líquen plano difuso, e por ele melhorar a espessura dos fios remanescentes, e tentar, porque quando eu melhoro os fios adjacentes, eu posso tentar ocultar as placas de alopecia. E o estudo, né, deste ano, do grupo brasileiro, que utilizou o minoxidil oral para melhora da sobrancelha nos pacientes com frontal fibrosante. Esse estudo foi muito interessante, porque ele tratou 7 pacientes que tinham um grau de acometimento leve a moderado, menos de 50%, e ele utilizou doses de 0,5 até 1,25, sendo que a maioria aumentou para a dose de 2,5. E olha que interessante, 5 pacientes teve repilação completa e 2 pacientes repilação parcial. E ele também fala que talvez o minoxidil aumente a fase anágena daqueles fios remanescentes. E talvez por uma ação anti-inflamatória, por reduzir interleucina 1-alfa. Então, eu posso sim considerar o minoxidil oral, até numa dosagem mais alta, porque a hipertricose nesses pacientes não é um problema, né? Pelo contrário, a gente, nesses pacientes, a gente não vê a hipertricose, até pelo caráter, né, da frontal fibrosante, e talvez, né, essa ação anti-inflamatória do minoxidil pode ser uma grande arma, né, para utilizarmos na frontal fibrosante. Só lembrando, então, que ele não é primeira linha, né, ele entra no arsenal de terapia adjuvante. As outras publicações, para finalizar, é da alopecia areata, que utilizou a dose de 2,5 nas mulheres e 5 miligramas de minoxidil oral para os homens. A crítica é que esse estudo foi associado ao tofacitinib, mas ele observou que dos 12 pacientes, 8 pacientes tiveram uma melhora mais 75% de depilação, e os outros 4 tiveram também uma melhora importante, de 11% a 75%. Na frontal fibrosante, a gente tem um relato de casos de uma paciente que apesar do corticoide intralesional, estava evoluindo, e aí optaram pelo uso da dutasterida 0,5, associado ao minoxidil na dose de 1 miligrama, e o transplante de fibras sintéticas, e a paciente estabilizou o quadro, né? Outra crítica, porque não foi imunoterapia, foi associada à dutasterida, que a gente sabe que evita a progressão da doença, e apesar disso, mas teve uma questão que a paciente evoluiu com uma foliculite, e aí teve perda do transplante. E a moniletrix, que também é uma genodermatose, assim como a síndrome dos anágenos frouxos, e utilizaram doses até baixas, de 0,25 a 0,5, e a gente percebe uma melhora, né, com a dose 0,25, tanto no comprimento dos fios quanto na densidade, e essa paciente, ela estava usando a dose 0,25, ela voltou com 3 meses, não teve uma resposta tão bacana, e optaram por um aumento na dose 0,5, melhora da densidade, melhora do comprimento dos cabelos. Então, é assim uma opção, inclusive, para genodermatoses. Então, quais são as mensagens finais que eu gostaria de passar para os colegas dermatologistas? Que a queda pode ocorrer sim, uma queda capilar inicial. Eu acho importante falar isso para o paciente, porque se o paciente já está com queda,
né, por um eflúvio telógeno ou pela própria androgenética, e ele piora a queda inicial, ele pode até descontinuar o tratamento. Mas você fala que é esperado e que tem uma resolução, em média, entre 3 e 4 semanas. A hipertricose também, eu acho importante você já adiantar para o paciente que ele é preditor de resposta, né, e que ela vai ocorrer entre 45 e 90 dias, vai ser no momento que o paciente vai estar fazendo o primeiro retorno no consultório. E geralmente ela ocorre em região temporal e pré-auricular, e caso ela seja muito intensa, quer dizer que o paciente está tendo uma boa resposta. E aí a gente pode, nesse momento, ou reduzir, né, a dose, ou se estiver com pouca hipertricose, até pensar em aumentar. E uma coisa interessante que a gente pode considerar nos casos de hipertricose importante, a espironolactona, está no arsenal de tratamento para androgenética. Nas mulheres, uma sugestão é iniciar a dose de 0,5 e titular a cada 3 meses, né, esse aumento. Nos homens, como a hipertricose não preocupa tanto, né, na verdade, por eles terem barba, a gente pode considerar a dose de 1,25, isso é por causa dos estudos, né, a maioria americanos, mas você pode começar com a dose de 1 ou 1,5, ou até manipular a dose de 1,25, que ele sim parece ser seguro, inclusive nos pacientes alérgicos ao minoxidil tópico, e eu tenho que ter cautela em quais tipos de pacientes? Naqueles pacientes idosos com comorbidades cardíacas e, por exemplo, naquelas mesmas contraindicações do minoxidil tópico, naquelas pacientes que estão aumentando, as grávidas. Então, o minoxidil entra, assim, no arsenal terapêutico, mas também não é de automedicação. O paciente ele não pode fazer a prescrição e tomar por conta própria, porque sim, tem os efeitos colaterais que a gente já viu e que, caso ocorra, a gente vai saber manejar bem. E é isso, muito obrigada. Excelente apresentação, Marcela. Raquel, você viu alguma pergunta aí da plateia? Sim, eu recebi. Marcela, tá de parabéns, viu? Começou e terminou lindamente, tirou todas as minhas dúvidas. E terminou com essa foto dessa criatura. É um desafio. Eu tenho uma pergunta. Você falou de comorbidade cardíaca, a gente sabe que a hipotensão ela é mais comum, ela não é comum nos normotensos, e o paciente hipertenso, quando ele chega no consultório, alguma orientação especial? Assim, o que eu faço hoje? Se o paciente ele é hipertenso, leve, usa só uma classe de medicamento, por exemplo, uma losartana, eu não tenho muita precaução, sabe? Assim, eu prescrevo, oriento, né? E falo que realmente a hipotensão, ela é rara. Agora, se o paciente ele já vem com essa história, um histórico de taquicardia, então se ele usa às vezes um antiarrítmico, ou se não propanolol, porque o propanolol geralmente não é a primeira classe, né, de tratamento antihipertensivo. Se o paciente falar, eu uso propanolol, eu já fico um pouco mais de receio, e aí toda vez que eu tenho alguma cautela, eu encaminho para o cardiologista, né, em geral eu não vejo, assim, uma resistência da cardiologia, porque talvez, né, algum médico mais antigo pode ficar com mais receio, mas os cardiologistas, pelo contrário, eles até falam, pode usar, essa dose é muito baixa, mas aí a gente fica assim, a gente passa mais confiança para os pacientes. Agora, eu percebo, assim, na minha prática, que na verdade, eu utilizo bastante minoxidil, eu já venho utilizando minoxidil oral há uns 3 anos no consultório, e eu percebo que justamente aqueles pacientes idosos, com uma polifarmácia, assim, que usam várias classes de medicamentos, são os que mais têm efeito colateral. Inclusive, hoje, uma paciente minha, ela já vinha utilizando a dose de 0,75 e eu aumentei para 1 miligrama, e foi muito interessante, porque ela falou, doutora, eu tô com dor de cabeça e tontura. E aí coincidiu de eu ter aumentado também a dose da espironolactona. E aí eu falei, olha, vamos então voltar à dose antiga, né, aumentar primeiro o minoxidil, e aí a gente vai acompanhando, e aí caso assim, os efeitos colaterais, né, se mantenham, aí eu vou ter que encaminhar para o cardiologista, que é uma paciente jovem.
Mas, assim, é maior receio que eu tenho hoje no consultório com pacientes mais velhos. Os pacientes mais jovens, eu sou mais permissiva. Marcela, eu tenho uma dúvida. E na alopecia areata, qual que é a sua experiência, principalmente em criança? Então, eu tenho duas pacientes, né, assim, de areata. É um grande desafio, né, areata. Eu tenho um paciente que usa tofacitinib em consultório, inclusive, que a gente sabe que é caro, mas, assim, na areata, principalmente aquela universal, o uso do minoxidil tópico, ele é difícil, sabe, assim, esses dois pacientes são pacientes que, apesar de serem bem pequenos, assim, um tem 5 anos e o outro acho que tem 6, eles sofrem muito, sabe, com a areata. Então, eu uso aquela dose de 0,01, né, miligrama, então uma dose por quilo, e aí aí eu sempre primeiro encaminho para o pediatra, né? Geralmente os pediatras pedem uma revisão laboratorial básica, assim, como função renal, íons, e eles acompanham porque precisa, assim, a aferição da pressão na população pediátrica é mais difícil. Então, eu peço para o pediatra estar me ajudando. Então, são 2 pacientes pediátricos que eu tenho, não é a monoterapia, né, sempre associada com metrexato ou a imunoterapia tópica, né, e aí eu entro como um tratamento coadjuvante. Mas tem que ter mais receio, sim, não é algo fácil de ser prescrito, sabe? Assim, eu encaminho para o pediatra, inclusive, um pediatra, na primeira vez, ele contraindicou, ele falou para não usar, e aí a gente começou a utilizar no momento. É importante, eu começo a usar o minoxidil oral quando eu já estou tendo repilação. Assim, por exemplo, eu já estou fazendo alguma terapia imunomoduladora, o paciente já está respondendo, e aí ele entra como adjuvante nessa situação. Muito bem. Não tenho experiência nenhuma, mas é porque eu tenho 2 pacientes atualmente com alopecia areata e já estão começando a repilar, então eu fiquei pensando nessa possibilidade. Marcela, eu tenho uma pergunta aqui da Lívia. A pergunta é o seguinte: você associa minoxidil oral com espironolactona? Qual dose de cada um? E se você manipula junto, na mesma cápsula? Assim, então, uso muito, é um dos antiandrogênicos que eu mais uso no consultório, eu acho que eu tenho mais facilidade, sabe, assim, de manejar a espironolactona, porque a finasterida, assim, pela questão, né, da alteração da libido, por estar muito presente na internet, eu tenho pouca dificuldade de prescrever finasterida, e também pela questão da concepção, né, que tem que interromper 3 meses antes, então, para a população, assim, de mulheres mais jovens, eu uso muito a espironolactona, geralmente para tratamento de androgenética, eu sempre utilizo um antiandrogênico associado com minoxidil, então sim, eu utilizo muito, eu começo a espironolactona com a dose de 50, mas no consultório, o que eu falo? Eu falo para o paciente usar 25 miligramas 7 dias, e aumentar depois para 50, então eu já começo com a dose de 50 e eu vou manejando a resposta, a dose de acordo com a resposta clínica. A maioria eu tento chegar a 75 e a 100 miligramas. E o minoxidil, então, para as mulheres eu já começo na dose de 0,5, a não ser, assim, eu tenho, sim, algumas pacientes que eu utilizo a dose de 0,25, por exemplo, pacientes com quadro muito inicial, pacientes idosas que estão com receio, sabe? Assim, eu já começo a dose já sabendo que ela vai voltar e eu vou aumentar para 0,5. E também, assim, pacientes muito magrinhas, sabe? Assim, recentemente teve uma live, né, Dr. Paulo Muller, o Dr. Shapiro, e ele falou isso, sabe? Assim, aquela paciente muito magrinha, ele pede para partir o comprimido em 4, o lado americano de 2,5. Então, eu vejo isso muito, aquelas pacientes idosinhas, assim, mais velhas, magrinhas, eu começo a dose de 0,25 e vou aumentando de acordo com a resposta clínica. É interessante que eu não sei se é uma coisa que eu percebo na minha prática, mas os pacientes idosos, eles fazem menos hipertricose, sabe, assim, aquela hipertricose temporal,
aqui na região pré-auricular, é uma coisa minha, isso não tem estudo. Mas mas aí, talvez por isso, por eu usar uma dose mais baixa nos idosos. Mais alguma pergunta, Raquel? Tenho aqui, tenho sim. A Lídia Contijo está te parabenizando. Obrigada. Letícia Tasca também, que a gente tem que falar dos parabéns também, agradecer todo mundo que está aqui com a gente, né? Daqui a pouco vai ser o Derma Evenings da madrugada. Mas vamos lá, eu tenho mais perguntas sim. A Natália pergunta o seguinte: se a hipertricose é reversível? Sim. Então, assim, a gente sabe que, pelos estudos, né, se você reduz a dose, você tende também a reduzir a hipertricose, e uma vez que você interrompa o medicamento, geralmente em 6 meses, tende a melhorar essa hipertricose. Agora, assim, eu não sei, para os colegas que já usam, a minha experiência é o seguinte, apesar da hipertricose, o paciente não quer reduzir dose. Eu converso que a resposta, eu sempre falo, olha, a resposta ao minoxidil é dose dependente, se a gente reduzir a dose, a hipertricose vai melhorar, mas a sua resposta clínica também pode piorar. E aí, você quer que reduza? Aí o paciente, não, doutora, pode crescer cabelo onde quiser, eu faço laser, e hoje a gente, né, tem os lasers que são ótimos, inclusive, assim, até uma coisa a questão do laser, porque é muito comum o paciente que está fazendo depilação a laser, né, e fala, doutora, vai prejudicar minha depilação a laser? Aí eu falo assim, olha, eu acho que tem que aproveitar que você está fazendo depilação a laser e já começar o minoxidil oral. Por quê? Se der uma hipertricose facial, o laser vai pegar bem, sabe, assim, tem que aproveitar justamente que você já está fazendo depilação a laser e se tiver alguma hipertricose, já vai estar sendo tratado. E aí, assim, a minha experiência é essa, que apesar da hipertricose, é muito difícil o paciente querer descontinuar o tratamento, porque a resposta clínica é muito boa. Marcela, é engraçado, porque todas as vezes que eu vou começar no tio é isso. A primeira pergunta das mulheres é: vai nascer cabelo em todo lugar? Pode ser que nasça, mas depois ninguém quer que não tenha cabelo na cabeça, né? Mas todo mundo é um medo. Eu tenho uma pergunta aqui da Priscila Valadares. Boa noite, Priscila. Bom que você está aqui com a gente. E ela elogiou sua aula e pergunta o seguinte: o que poderia ser usado para reduzir o eflúvio telógeno no puerpério de lactantes, desculpa. Eu estou vivendo isso, né, assim, eu estudei bastante o eflúvio telógeno, na verdade, assim, não tem como muito evitar, sabe, é algo já esperado, né, na verdade, é um eflúvio tardio, né, eu sempre falo, todo aquele cabelo que não caiu na gestação, ele vai cair, né, no pós-parto, inclusive, eu nunca fui tão cabeluda na vida quanto durante a gestação, mas o que eu faço, assim? Eu gosto muito do laser, né, de baixa potência, eu gosto de associar, assim, no momento que o paciente está tendo queda, e Marcela, eu antecipei o uso do minoxidil, por exemplo, eu não esperei vir o eflúvio após 3 meses para começar o minoxidil. Eu comecei o minoxidil, aí é o minoxidil tópico, né? Assim, a gente não tem estudo para mulheres que estão amamentando com minoxidil oral. Mas eu comecei o minoxidil tópico, já assim que eu ganhei o Gabriel, eu já comecei a utilizar o minoxidil tópico, e aí começa, assim, a liberação telógeno pelo minoxidil, então a percepção da queda está sendo menos intensa, entendeu? Assim, porque ela já vinha caindo antes, e aí, e a mesma forma que está caindo, vem nascendo outro, então, assim, eu acho que mais importante que reduzir a queda, porque assim, o cabelo vai cair, mas vai nascer outro. Então, você confortar o paciente, falar, olha, não preocupa, porque é o eflúvio agudo, ele vai passar, mas você tentar fazer um diagnóstico de androgenética. Porque se o paciente já tinha um histórico de androgenética, é um momento importantíssimo de tratar, porque o cabelo vai cair, e se na hora de nascer, vai nascer um cabelo mais fino. E aí, o que é importante? É o momento que a paciente não pode usar anticoncepcional, né, assim, por causa que está amamentando, e muitas das vezes ela usa um progestágeno, né, que é a mini pílula, que aí que tem uma ação androgênica.
Então, se o cabelo cai e tá por ação de um medicamento androgênico, pode ter, às vezes, uma progressão da androgenética muito rápida. Então, eu acho assim, Marcela, eu uso a espironolactona, eu sei que, assim, não tem estudos, né, mas a gente sabe que ela em questão, né, de liberação pelo leite materno, ela é segura. Não prescrevo também, assim, para qualquer paciente, eu acho que tem que ser uma paciente muito tranquila, né, que tenha confiança no tratamento, porque se for uma paciente que fica lendo bula, vai dar dor de cabeça. E aí, assim, mais importante que tratar o eflúvio, que muitos médicos até falam assim, não precisa tratar, né? Vai passar. Mas é você fazer um diagnóstico de androgenética, porque aí é o momento fundamental, assim, de tratamento, porque senão a androgenética ela vai progredir rápido nesse curto intervalo de tempo. Uhum. Marcela, Nara Vieira, nossa amiga lá de Patos, ela pergunta o seguinte: se o minoxidil oral pode ser usado na alopecia androgenética masculina no início da adolescência? Assim, a gente tem poucos trabalhos na população, né, assim, pediátrica, e o adolescente em si, ele também, o homem, a gente não tem nenhum trabalho na população masculina. Mas eu tenho, sim, alguns pacientes da população mais adolescentes, inclusive, assim, por quê? Porque até o mesmo minoxidil tópico, ele é off-label, né, assim, ele não pode ser utilizado em adolescentes, se você for pegar, né, ao pé da letra. Então, eu utilizo, sim, eu deixo para utilizar naqueles pacientes que são mais graves, né, que já têm uma androgenética mais avançada, apesar da idade, e eu uso na dosagem, assim, padrão, geralmente ele já tem peso de adulto, eu já começo numa dose, na população masculina, já começo uma dose de 1 miligrama, e vou tratando, assim, sem problemas. Pelo contrário, assim, eu acho que uma população, assim, que não tem comorbidade, até mais segura de estar usando do que um paciente mais velho. Bom, Paulinha, como a gente está como está o nosso tempo aí? Porque tem muita pergunta para Marcela. Então, olha, eu vou falar que hoje foi um dos dias de maior audiência aqui, viu, do Derma Evenings, chegou a ter 122 aqui simultâneos, né, 122 pessoas nos assistindo. Eu acho que nós temos mais 4 minutos, Raquel, porque a ideia é fazer em 30, mas como chegaram muitas perguntas e aí a aula foi excelente, né, nós ficamos aqui muito interessados, eu acho que a gente pode manter até, né, as 22 aí. Marcela, vou fazer para a gente ser bem objetivo. Você tem experiência no uso de minoxidil oral na alopecia pós-Covid? É uma pergunta da Flávia. Sim, assim, na verdade, eu gosto muito do minoxidil oral para tratamento de eflúvio, mesmo no agudo, né? Porque eu acho que ele encurta, sabe, assim, o período de eflúvio, que a gente sabe que pode durar de 3 a 6 meses. E aí, se tem aquela liberação telógena mais rápida, eu acho que eu já falo para o paciente, olha, vai piorar ainda mais a queda, você vai me achar uma médica doida. É como assim, o paciente está tendo queda, eu vou prescrever um medicamento que vai piorar a queda. Mas eu falo, olha, vai piorar a queda inicial, mas logo já você vai perceber uma melhora da queda e vai te ajudar muito na melhora da qualidade do fio. Que eu acho que o minoxidil, ele melhora esse fio, mesmo que o paciente não tenha androgenética, eu percebo que o fio que vem novo é um fio de melhor qualidade, com melhor diâmetro. Então, eu prescrevo o minoxidil no eflúvio pós-Covid. Bom, uma pergunta da Ana Cristina Stancioli. Se tem algum horário ideal para usar o minoxidil e a espironolactona? Sim, assim, os primeiros estudos, eles orientavam usar o minoxidil oral antes de dormir, pelo possível efeito hipotensor. Como hoje, assim, a gente sabe que não é o principal efeito colateral, eu prefiro que o paciente use no horário que ele melhor vai lembrar, né, assim, seja ele de manhã ou à noite, mas assim, se você está com medo da hipotensão, o ideal é ser utilizado à noite. A espironolactona já é o contrário, eu não gosto que o paciente use à noite pela ação diurética, apesar dele ser um diurético, ele também não é interessante que ele é diferente da furosemida, né? Ele não tem aquela ação diurética importante,
mas quando o paciente usa espironolactona, eu oriento ele ingerir 2 litros de água por dia, porque por causa, né, assim, da esfoliação, né, de íons, e aí eu falo assim com o paciente, olha, tenta tomar bastante água e evita de tomar à noite, para você não ter despertar noturno. E aí, eu lembrei da pergunta da outra colega, que pergunta se eu manipulo junto. Eu não manipulo junto, porque se tem algum efeito adverso, eu gosto de suspender assim, manejar, acho mais fácil quando é separado. E a espironolactona é um remédio super barato, né, assim, de farmácia comum, então eu não manipulo a espironolactona. E atualmente não é permitido fazer a manipulação junto, tem que ser prescrito separado. Exato, eu As também, farmácias de sim. manipulação, elas não aceitam. Parece que tem uma portaria que não permite manipular as duas juntas. Isso, até porque a questão da portaria é por causa do recipiente. O recipiente ele tem que ser bem padronizado, sabe? É difícil, tem que fazer sozinho mesmo, bem lembrado. Marcela, deixa eu ver aqui. Me perguntaram se você faz algum controle dos íons de potássio no paciente em uso de espironolactona. Não, e saiu um artigo recente, né, falando que nos pacientes sem comorbidades, não precisaria, os pacientes jovens, você só tem que pedir o potássio naqueles casos de pacientes idosos e com comorbidade, insuficiência renal, uso de outros antihipertensivos. Mas, geralmente, o que acontece? Eu não sei se é a prática de vocês. Quando o paciente vem com uma queixa de queda capilar, eu gosto, sim, de pedir uma rotina, né, para ver função tiroidiana, as vitaminas, zinco, B12, eu gosto, né, dessa parte nutricional, e aí eu já coloco no pacotinho o potássio, mas eu não fico pedindo, assim, todos 3 em 3 meses, apesar dele ser um poupador de potássio, eu sou bem, assim, na verdade, eu nunca peguei nenhum paciente com aumento de potássio com a espironolactona, talvez por ter esse receio de usar em pacientes já com insuficiência renal, então é bem tranquilo de manejar a espironolactona. Marcela, aqui ainda tem muitas, mas uma última pergunta. Há sentido em se associar o minoxidil oral e tópico? Sim, assim, na verdade, é uma pergunta, o professor Shapiro, ele usa, assim, em alguns casos. Que eu faço, assim, o paciente, se ele já vem usando, se ele vem com uma boa adesão ao tratamento tópico, e eu quero um algo a mais, eu associo o minoxidil oral ao tópico. Não vejo por que parar o tópico para começar o oral, porque eu sei que talvez com o oral ele vai ter um resultado ainda melhor. Então, eu continuo. Agora, o que é a minha realidade? O paciente não quer usar o minoxidil tópico, porque, principalmente as mulheres, né? Os homens conseguem usar, mas as mulheres não querem. E eu estou tendo muita dificuldade, porque eu usava o minoxidil oral, e eu optei por engravidar, tive que parar, e agora que eu estou tendo que usar o tópico, por causa que eu estou amamentando, gente, eu vejo quanto que é horrível, sabe? Assim, ele dá o aspecto de o cabelo tá sujo, não é legal. Então, assim, se o paciente está disposto a usar o tópico, você pode sim, ou senão você pode abrir mão, talvez, de uma latanoprosta, sabe, de algum fator de crescimento, que é junto com o minoxidil oral, por exemplo. Muito bom, Marcela. Assim, gente, tem muita pergunta, mas a gente tem que terminar, né, Paulinha? Sim, nosso tempo, então, já estourou. A gente pode encaminhar para você, Marcela, as perguntas Pode? que restam, você responde por Sim, e-mail? com certeza, com Então, certeza. perfeito. Marcelinha, Joia, muito muito obrigada. foi incrível, incrível. Eu vou. Amanhã eu já vou estar com outra segurança e outra postura para prescrever minoxidil oral. Obrigada. Realmente excelente e ajuda, né, aí a gente a tirar muitas dúvidas, viu, Marcela? Eu queria muito te agradecer, né, pela disposição de participar. Você é uma prata da casa muito valorizada, viu? A prata com peso de ouro, que tinha muita gente te assistindo e muitos elogios. Muito Obrigada, de obrigada. coração. Boa noite, Beijo, boa Raquelzinha, noite. e boa noite a todos que estão em casa nos vendo. Um abraço. Um abraço. Obrigada. Tchau, 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 Tchau. Marcela. Boa noite.